se vocês querem fazer esse aqui de período colonial comigo, mas é porque algumas pessoas fizeram, então eu fiquei nessa dúvida. Ou se a gente... Não, esse aqui são os de açúcar, desculpa. E aí tem os de período colonial. Esse aqui que a galera já andou fazendo para mim, que foi o que eu mandei. O que vocês querem? A gente faz os dois, faz o do açúcar só, período colonial. O do açúcar a gente não fez nada. Eu também nem mandei o link dele. Agora, desse aqui eu já tinha mandado. Foi sobre capitanias hereditárias, governo geral. Eles estão lá no Drive? Eles estão no Drive. Mas a gente pode dar uma passada neles também. Porque é muito importante, pessoal, principalmente depois da matéria, que a gente dê uma treinadinha no exercício. Porque quando chegar no Enem, vocês vão tirar total lá, vai ter só exercício, entendeu? E eu fico com medo de ficar só falando na cabeça de vocês, vocês não treinarem fazer exercício. Oi. Professor, vai no seu bom senso aí, se eu acho melhor. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer os de açúcar com vocês. Eu vou mandar, e a gente vai fazendo questão por questão, tá, gente? Não precisa se preocupar com isso, não. Tá. Vou copiar aqui, tá bom? Acaba que as duas coisas são importantes, assim, então... Assim, eu ia fazer já o exercício, só que eu não sei por qual exercício começar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar os dois de novo no WhatsApp, tá bom? Esse aqui eu vou mandar aqui no chat, para vocês que estão aqui. E depois eu organizo para a gente poder mandar todos que já estão, que passaram, lá no grupo do WhatsApp. E aí vocês voltam fazendo, assim. Porque eu acho importante treinar os exercícios, viu, galera? É muito importante. Porque sem os exercícios, como é que a gente vai treinar? Fica só matéria pela matéria, assim. E aí eu não sei se vocês estão copiando. Vocês estão copiando com caderno? Como é que tá? Fazendo um resumo ou só prestando atenção? Estou prestando atenção. Prestando atenção? Sim. Eu deixei lá no Drive também uns resumos, uns livrinhos, se alguém quiser dar uma consultada. Mas de qualquer jeito, eu vou fazer esse exercício com vocês, tá bom? E aí vocês podem clicar e fazer junto comigo. Clicar e fazer junto comigo, tá bom? E a gente vai fazendo ele aqui. Isso não vai agarrar, não, tá bom? Façam junto, tá, gente? Porque isso é importante para vocês tentarem, para a gente saber errar. Que bom, Amandinha. Copiar é importante, assim. Eu vou ver se eu consigo pensar no jeito da gente ter essa matéria mais fácil. Porque está chegando uma hora que está ficando muito exercício, né? Então, bora lá, pessoal. Vou começar aqui do açúcar, que foi aquele nosso último conteúdo que a gente falou, que tinha um pão de açúcar, etc. e tal. Tendo qualquer dúvida, me pergunta, tá bom? Esses aqui, olha, vocês podem reparar que eu consegui tirar todos os três direto do Enem mesmo, tá vendo? Sabem o que é Enem PPL? Não? Que dá no presídio? Isso. De pessoas privadas de liberdade. Esse é engraçado, mas as melhores questões vão para lá. Enem PPL. São questões muito boas, assim, que vocês vão ver que dá pra gente fazer de boa, assim, com conteúdo fininho. E aí, quando chegar lá no Enem, tem umas questões doidas que a gente nunca sabe por onde começa e termina. Então, vamos lá, olha aqui. Questões sobre açúcar, tá bom, pessoal? Tendo dúvida, me para que a gente conversa. Se vocês quiserem ir tentando aí, a gente vai corrigindo. Ao longo de uma evolução iniciada em meados do século XIV, 14 a 1300 alguma coisa, o tráfico lusitano se desenvolve na periferia da economia metropolitana e das trocas africanas. Pessoal, peguem comigo esse ponto aqui. Ó. O tráfico lusitano. Tráfico lusitano. Tudo bem? Vocês sabem o que é? Não. É o tráfico de escravos, né? Não? Não, olha que legal. O tráfico lusitano, o que ele está falando aqui é o tráfico de Portugal. É Portugal roubando todo mundo. Sim, entendi. Beleza? Se desenvolve na periferia da economia metropolitana. O que é a periferia? O que está por fora. E das trocas africanas. Fechou? Fechou até então? Então Sim. ele está te contando o seguinte. Professor. Ó, Portugal está roubando alguma coisa lá da África.
A Suzana já chegou no final do resultado e entendeu que são pessoas. Só que nesse primeiro momento a gente não sabe, olha. Em seguida, o negócio se apresenta como uma fonte de renda para a coroa e responde à demanda escravista de outras regiões europeias. Então, olha para você ver, o tráfico escravo, ele começa como um roubo das trocas africanas. A gente ainda não falou de escravidão, a gente vai ser a nossa próxima aula para falar sobre ela, da semana que vem, em que a gente vai entrar e entender como funcionava o sistema. Mas aqui fica uma coisa muito clara, que os portugueses, eles entendem esse mercado legal de roubo a partir de trocas africanas. Então vai ter a colaboração de alguns grupos africanos para o processo de escravização. Por fim, os africanos são utilizados para consolidar a produção ultramarina. Ultramarina, pessoal, é além do mar. Então Portugal estava num pedaço, além do mar vai ser só o Brasil. E ele vai perguntar o seguinte, ó, a atividade econômica destacada no texto é um dos elementos do processo que levou o reino português a. Então eu preciso entender que a escravidão, ou seja, o roubo de pessoas lá nas costas africanas, foi importante para consolidar uma coisa no Brasil. Que coisa foi essa? A gente utilizou o clero jesuíta para garantir a manutenção da emancipação indígena. Então, os padres garantiam a independência dos indígenas? Não. Dinamizar o setor fabril. Gente, dinamizar o setor fabril é tipo assim, abrir mais empresas de produção de tecidos para absorver os lucros dos investimentos. Isso parece com o Brasil colonial ou com um lugar cheio de indústria? Com um lugar cheio de indústria, né? Industrial. Não tem nada a ver. Então não tem nada a ver com o Brasil nesse momento. Aceitar a tutela papal para reivindicar a exclusividade das rotas transoceânicas. Olha que tanto de palavra difícil numa letra só. Aceitar que o Papa manda e reivindicar, pedir para a gente a exclusividade das rotas pelo oceano. Tem alguma coisa a ver o Brasil querendo que o Papa manda e que só a gente pode navegar no Oceano Atlântico? Não, mas isso aqui é um saco de entender. Fortalecer os estabelecimentos bancários para financiar a exploração mineradora. Pessoal, a grande atividade do Brasil no começo é mineradora? Não. E ela vem de financiamento de banco? Também não. Então, não pode ser a letra D. Só sobrou a letra E. Ó. Implementar a agromanufatura açucareira para viabilizar a continuidade da empreitada colonial. Ou seja, plantar açúcar para que a gente continue explorando e destruindo o Brasil e gerando riqueza para Portugal. Não é isso que é o ponto básico da economia de Portugal? Sim, professor. Ah, muito bom, querido aluno. Marcaram a letra E também? Isso mesmo. Essa eu consegui acertar. Vocês marcaram essa aqui, gente? Essa daqui é chata de ler, viu? Sim. Mas isso aqui, ó. Eu fiquei na dúvida entre a D e a E, porque as outras eu tinha entendido mais ou menos, mas aí as outras duas aqui eu fiquei um pouco confuso. Mas eu A marquei. D, boa, Gui. Olha, você vê, na D, o que detona ali é o estabelecimento bancário, porque a gente vai usar mão de obra escrava na mineração, só que não tem investimento de bancários, entendeu? Tipo assim, eu não tô nem aí pro banco, porque Portugal que controlava a economia, não o banco. Então vamos lá. Questão 2 aí, pessoal. Deixa eu ver. Ah, 2 é boa, 2 é boa. Vamos lá? Áreas e estabelecimentos de atividades econômicas sempre se colocaram como grande chamariz. Áreas de estabelecimento de atividades econômicas sempre se colocaram como grande chamariz. Ou seja, o lugar que produz está atraindo gente. Foi assim no litoral nordestino, no início da colonização, com o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o fumo, as produções de alimento e o comércio. Olha, legal. O enriquecimento rápido exacerbou o espírito da aventura do homem moderno. Exacerbou, para quem não sabe, agitou, colocou para fora. O processo descrito no texto tem como efeito. O que é efeito? Como consequência. A acumulação de dinheiro na colônia. Capital, gente, a gente falou sobre isso naquela hora que a gente discutiu sobre capitalismo e socialismo. Capital é dinheiro para investir. Então quer dizer que aqui no Brasil a galera juntou dinheiro? E aqui teve a produção de um ambiente intelectual efervescente? Não. Não, só poucas Assim, pessoas sabiam ler.
Exatamente. E mesmo assim, né, Suzana? Não necessariamente saber ler é que vai dar intelectualidade. Mas como aqui a gente tem um sistema de exploração, a gente não tem tempo para pensar e discutir. Né? Assim, por exemplo, tem pessoas que não sabem ler e escrever e podem ser intelectuais, porque pensam sobre a situação. Faz sentido? Sim. Toma muito Mas cuidado eu para não... falo no sentido até de ter, quando eu falo, sei lá, vamos supor, cultura artística. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu falo assim, de repente, consumir cultura. Nessa Sim, época, mas e é isso, talvez Suzana. se até É, hoje não tem, talvez naquela época também não teria. legal, Suzana, mas aí a gente precisa pontuar algumas coisas que são importantíssimas para o Brasil. Assim. A gente tem muita cultura e é uma cultura que não é reconhecida. Então, quando a gente olha, por exemplo, tá? Grafite, quando a gente olha pichação, quando a gente olha, por exemplo, batalha de rap, não necessariamente isso é uma cultura escrita, é uma cultura falada, visual, mas ainda assim é uma cultura muito importante que a gente deixa de lado. Entendi. Entende? Então, Entendi. toma só muito cuidado para a gente não ligar uma coisa na outra e falar assim, a gente não produz, essa galera não tinha escrita e por isso que não tinha um ambiente intelectual. Não precisa ter literatura, no sentido assim de letra, para ter ambiente intelectual, porque senão a gente vai falar que os indígenas, eles não tinham intelectualidade nenhuma. Entendeu, Suzana, o problema que a gente cai? Sim, sim. Revi até aqui, rápido. Não, só toma cuidado com isso assim, Essa foi porque a se você primeira escrever frase. isso Tá no certo. Enem, escreveu isso no Enem, tomou chute, tomou chute. Sim. Letícia vai aparecer do seu lado e falar assim, lindeza, o que você está fazendo? Tá bom? Olha lá, vamos ver então. Então, isso daqui, ó, a principal questão aqui, né? É claro que não vai ter um ambiente intelectual, porque a gente vai ter uma mão de obra só voltada para o trabalho, e a gente não tem dinheiro sendo acumulado. Aqui, ó. Surgimento de grandes cidades coloniais voltadas para o comércio. As nossas cidades eram voltadas para o comércio? Não, Não. Elas eram eram voltadas voltados para para exportação. exportação. Não era para compra e venda. Concentração da população na região litorânea pela facilidade de escoamento de produção. Gente, é o que está escrito e enunciado lá. Áreas de estabelecimento de atividades econômicas sempre se colocaram como grande chafariz. Foi assim no litoral. Não é isso que está escrito aqui? É isso. Sim. Não tem como discutir. Eu vou ler as outras, é claro, mas ficou muito claro que a resposta é aqui, ó. Favorecimento dos naturais da colônia. Pessoas que nasceram aqui na concessão de títulos de nobreza e de fidalguia pela monarquia. Pessoal, você não precisa saber o que é fidalguia, mas fidalguia é quando você torna alguém nobre, tá bom? É fidalgo. É tipo o Visconde de Sabugosa. Olha qual que é o grande lance aqui. Nada no texto me deixa pensar sobre a letra D. Favorecimento das pessoas que nasceram na colônia na concessão de títulos de nobreza. O texto não fala nada sobre isso, tá bom? Então já pode chutar ela da vida. Construção de relações de trabalho menos desiguais que as da metrópole. O texto está falando sobre relações de trabalho? Não. Lembra disso, pessoal? A gente fez uma rodada de exercícios aí, em algum momento, em que eu falei isso. Galera, toma cuidado. O enunciado fala aqui, ó, o processo descrito no texto. Então a gente não pode fugir muito do texto, beleza? Só sobrou a letra C. Alguém marcou outra e quer perguntar? Quer discutir alguma coisa? Não? Tranquilo? Ô, Todo mundo aqui? professor, desculpa, eu fiquei. É sobre a questão anterior, que agora eu fiquei matutando aqui. Hum, É porque quando você fala. Não foi nível intelectual, não foi. A palavra era. É porque eu fiquei matutando aqui agora, eu vou ficar ambiente com isso na minha intelectual cabeça. efervescente. Quando você fala de movimento intelectual, eu não falei cultura, é porque eu acho que eu usei uma palavra errada. Cultural é efervescente, até porque as pessoas vieram, trouxeram as suas culturas. Mas quando Sim. você fala intelectual, não pressupõe-se um estudo, um negócio assim, tipo, absurdo. Minha mãe cozinha maravilhosamente bem, mas aí hoje em dia tem faculdade de gastronomia. Minha mãe Ó, sabe cozinhar muito mais do que qualquer um que fez gastronomia. É nesse sentido que me veio essa dúvida. sim, Suzana, eu Ambiente super entendo a sua intelectual, não vida, a imagina sua assim, dúvida. estudou? Eu super entendo a sua dúvida. O que É me isso. dói muito, Suzana, na sua fala é o seguinte: a sua mãe cozinha muito bem e eu tenho clara certeza que a sua mãe tem condições de bater papo com qualquer grande chefe de cozinha, porque a sua mãe tem conhecimento sobre isso. Essa troca que a sua mãe e esses grandes chefes vão ter é o mesmo nível de diálogo. Então, a sua mãe, em termos gastronômicos, pelo que exemplo que você colocou, é tão intelectual quanto qualquer chefe de cozinha.
Ah, sim. O Entendi. estudo e a preparação dela se dá no campo da prática. Sim. Então, quando a gente fala assim, um ambiente intelectual efervescente, Suzana, é óbvio, tá? É óbvio. Na nossa cabeça sempre vem um tanto de gente que lê livro e discute filosofia. Mas Sim. quando a gente para pensar o que é um ambiente intelectual, Suzana, é um ambiente em que as ideias são trocadas. Então, quando a gente fala isso com vocês, é muito verdade que quando a gente ouve vocês todos falando, é um ambiente intelectual. Entendi. Entende? Não é porque a gente é professor e vocês estão aqui na condição de alunos que a gente sabe mais ou menos, entende? A gente está trocando. Isso é ambiente intelectual. Não importa formação nem leitura para que isso aconteça. Porque olha para você ver, as sociedades indígenas, elas têm ferramentas e técnicas extremamente avançadas. Só que elas não têm, por exemplo, o uso da escrita. Isso não faz que o ambiente intelectual delas seja menor. Entende, Entendi. Suzana? A Entendi. gente tem que parar de associar intelectualidade e escrita, intelectualidade e universidade. Entendeu? Porque senão a gente Entendi. desconsidera tudo que já foi criado, que é belíssimo. Vamos lá. Para mim, melhor exemplo, batalha de rap. Aquilo ali tem tanta poesia em uma só frase que eu tenho certeza que talvez esse cara nem escreveu o que ele está falando. Ele só decorou. Uhum. A gente tem grandes poetas aí que eram só da linguagem oral e não da linguagem escrita. Tá, Suzana? Então, assim, tanto a Sim. cultura quanto a intelectualidade, eles não precisam da escrita. Eles precisam de pessoas que estão pensando, refletindo, discutindo. O Ayrton Krenak, que é um indígena, um militante, ele fala muito sobre isso. Sobre o quanto que o ver do indígena é completamente diferente de ver do europeu. E esse cara pensa o mundo de um jeito tão brilhante que é embabascado. É muito legal de ver. Tá bom? Então, sim, Uhum. não achem que sua mãe é, por exemplo, no campo culinário, ela é menos intelectual do que a Paola Carosella. Tá bom? Uhum. Ela é tão intelectual quanto. O problema é que a gente menospreza esses saberes. E a gente não pode fazer isso. Tá bom? Isso é muito bom. Muito bem essa validação vem muito de vocês, os professores do cursinho agora, assim, porque a gente passa a vida toda não ouvindo completamente o contrário disso. E é por isso que a gente precisa falar assim, sabe? Por que a gente tem essa luta tão forte de falar assim, vamos todos nós para as universidades? Porque a gente precisa mostrar para a universidade que você já constrói saberes muito antes deles pensarem sobre isso. Sim. Entende? A Carolina de Jesus é uma grande autora nesse sentido. Sim. Ela fala assim, olha, presidente tem que ter passado fome. Gente, essa é uma reflexão muito séria para o Brasil. Um presidente que nunca passou fome na vida, ele não sabe como cuidar da fome. Uhum. Você entende? Assim, um presidente que nunca cuidou de uma casa, gente, ele não sabe cuidar de um país, ponto. Porque são coisas básicas, assim. E aí por aí vai, assim. Então, vocês têm milhares de saberes, né? Ok. Obrigada, professor. De nada, querido. Vamos para a última questão aqui do dia, pessoal. Questão 3, tá bom? O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, tá bom? Tranquilo? Durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das Cruzadas, século XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Pessoal, o que esse cara está te contando? Que açúcar era tão raro ou mais raro do que ouro. Tudo bem? Ou seja, é um negócio bem legal da gente ter. Considerando o conceito de antigo sistema colonial, que é o que a gente está estudando no Brasil, o açúcar foi produzido e escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de por que Portugal escolheu o açúcar para ser o produto a plantar no Brasil. Tá bom? O que vocês acham? Essa daí é pequenininha, dá para vocês lerem rapidinho. Votando. Pode falar? Só um segundo, Gui. Olha, essa é bem boa. O que você marcou, Gui? Marquei a A. Marcou a A? Alguém marcou a B? B de bola.
C de casa. Alguém? Alguém? A Suzana marcou A também, mandou aqui no chat. Alguém marcou a letra D de dado? Às vezes eu fico com medo que tinha um professor meu que, mesmo você marcando a alternativa certa, o cara conseguia fazer você ficar realmente em dúvida se você tinha marcado a certa. É É mesmo? impressionante. Ô, Gui, Sim, eu você lembro marcou a que teve certa. uma prova que ele estava corrigindo, que tipo assim, a gente fez a prova todo mundo junto, aí ele ia corrigindo e você tinha que marcar certo ou errado na sua própria prova, já para tirar a pontuação. Uhum. Aí eu lembro que tinha uma questão que para mim era de matemática. Estava claro que a resposta era tal. Mas ele falando de um jeito, falando assim, não, mas tem certeza? Explicando lá. Você começava a Maldito, ficar né? em dúvida. Será que é isso mesmo, cara? É o filo de bilhar? Maldito. Eu tô duvidando de mim mesmo, né? Ô, Gui, mas eu não vou fazer isso não. Você tá certo, viu, gente? Resposta certa é a letra A. Alguém marcou outra aí, quer perguntar? Essa aqui é bem tranquila, né, gente? Enem 2011. Aí, quem sabe não volta agora, 10 anos depois. Uma questão sussa, assim, pra vocês detonarem. Acontece de repetir muita questão assim? Ou só bem de vez em Eles não repetem nunca a questão, Gui. Mas o modelo, a ideia de perguntar assim, isso daqui de por que que usou açúcar no Brasil é uma habilidade do Enem. Então vai ter alguma questão, se cair sobre essa habilidade, vai ser bem parecida com essa. Porque essa aqui é uma questão que fala assim, será que o meu aluno, ele entende que a gente coloca açúcar no Brasil porque dá dinheiro? Eu preciso que vocês saibam isso. Então, ele colocou um textinho que te conta isso. Se você interpretar o texto, você matou a questão. Se você não interpretar o texto e for direto para a pergunta, você também consegue chegar na resposta. Entendeu? Porque é uma habilidade Sim. do Enem reconhecer a base econômica do processo produtivo do açúcar no Brasil colonial. Ela tem um nome gigantesco, assim, uma coisa assim. E aí, a questão, ela não vai ser essa, mas ela vai ser parecida com essa. Assim. Tipo assim, eu coloco lá um gráfico mostrando a arrecadação de açúcar. E aí eu coloco assim, por que foi utilizado o açúcar no Brasil? Entendeu? Eu mudo ali, porque era muito lucrativo. A questão é a mesma, só que com palavras ou coisas diferentes. Isso, Entender porque diferente. ele quer chegar no mesmo resultado. Ele fala assim, o Gui sabe que açúcar é fundamental para o Brasil? Sim. E ele sabe que só foi plantado açúcar por causa do dinheiro? E aí eu vou ter que fazer uma questão para saber isso. Aí eu uso uma questão mais ou menos parecida com essa. Você vai ver, Gui, que as questões de história do Brasil, principalmente, elas têm meio que um modelinho. Elas não vão fugir muito. Tipo assim, ditadura. As questões da ditadura sempre vão envolver alguma questão sobre direitos humanos. Porque a habilidade quer saber se você entende que os direitos humanos foram feridos durante a ditadura militar. Entendeu? Depois a gente olha isso com mais calma, mas vocês vão ver que elas vão seguir uma tradiçãozinha. Assim. Se alguém quiser mandar aí, pessoal, o nosso gabarito ficou... Alguém anotou? Não é isso mesmo? É C-A. S-A. ECA. Tá bom? Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA. Fechou? Então é isso, galera. Vamos voltar para o nosso conteúdo aí? Pode ser? Pode ser? Hoje tem um troço... Deixa eu só calcular. Ah, dá tempo, dá tempo. Fechou? Fechou? Então, reroll, let's go. Só um segundinho. Bora lá. Deixa eu parar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu abrir o PowerPoint. PowerPoint. A KitKat tá aqui, gente? Quem que é a KitKat? Que mandou 2 livros lá no grupo. Agora há pouco. Tá aqui não, né? Beleza, beleza, beleza. Economia colonial, financiamento inglês. Mostrei isso aqui. Agora, pessoal, o que eu preciso contar para vocês que é muito importante? Só criar um slide novo aqui. Bom, eu preciso de um slide novo, porque eu vou desenhar nele para vocês entenderem o que vai acontecer aqui, que é muita coisa junto. Essa daqui, pessoal, tendo dúvida, me pergunta, porque isso aqui vai dar muito problema se você não perguntar. Tá bom? Vou usar todos os meus dotes desenhísticos.
Coisa diferente. Para que dê tudo certo aqui. Vamos lá. Galera, vocês estão vendo minha tela? Correto? Correto, né? Sim. Vamos desenhar um tanto de coisa aqui. O bagulho vai ficar louco. Galera, esse aqui já é um quadro de desenho mesmo. Olha o que vai acontecer aqui. E eu preciso que você saiba. A gente vai entrar agora no período que chama União Ibérica, tá bom? Eu vou contar tudo o que está acontecendo. E aí depois vocês vão me xingando aos poucos, tá bom? Porque aqui tem um tanto de coisa bagunçada junto. Tá bom? Então, olha o que está acontecendo. Primeira coisa. Eu vou pegar aqui um país que eu preciso. Ó. Legal. Eu tenho aqui a Europa, né? Bonitinha, maravilhosinha aqui. Lindo. E o que o professor precisa da Europa? O professor vai precisar falar com vocês desse lugarzinho aqui, que é Portugal. Tá bom? Portugal estava indo numa boa, tá bom? Até quando chega no ano de 1578. Fechou? O que aconteceu no ano de 1578? Você tinha um rei lá em Portugal. Ele era chamado de Filipe. E aí tem gente que escreve com I, Filipe. E ele tinha um apelido, Filipe o Belo. Algumas pessoas gostavam de chamá-lo de Filipe o Desejado. Por quê? Porque ele era um rapazote novo, bem novinho, era rei, todo poderoso. Ele não era gato, mas todo mundo falava que ele é. E todo mundo queria se casar com esse cara. Só que Filipe o Belo, ele não tinha olho para as mulheres. A única coisa que Filipe o Belo queria era matar muçulmano. E quando eu estou falando isso, eu estou falando real, tá bom? O Filipe o Belo, ele tinha exatamente essas ideias. Olha, eu preciso matar o muçulmano, etc, etc, etc. Isso foi passando para outros sucessores. Nessa época aqui, ele vai passar isso especial para o filho dele, um moleque chamado Dom Sebastião. Bom? E o Dom Sebastião, o Felipe acaba se casando, etc e tal, tem o Dom Sebastião aqui. Dom Sebastião está lá, feliz da vida, criado nesse momento. Dom Sebastião fala assim, olha, eu só quero fazer isso da minha vida. Eu vou levar a cruz de Cristo a cabo e a rabo. E o Dom Sebastião vai pegar em armas e fala assim, olha, eu vou fazer uma nova cruzada. Vou livrar o mundo da tirania dos muçulmanos. Então Dom Sebastião chega e vai para a África. E o que ele vai fazer na África? Ele vai matar muçulmano. A África, você já tinha ali no norte da África. Vocês conhecem o norte da África ali, não? Já viram? Opa! Pelo menos aprende a escrever, né, Rafael? África... Vou pegar aqui. Ótimo isso. A África, pessoal. Aqui. Essa parte aqui que a gente tem acima do deserto, olha lá. A gente divide a África em dois grandes pedaços, assim, né? Essa África aqui é chamada África Setentrional, ou Saariana. Não tá ficando... desculpa, cara. Que é chamada de África Saariana, Setentrional. E essa África ao sul do Saara é chamada de África Subsaariana. Fechou? A África que a gente está chamando aqui de setentrional, ela já tinha domínio dos muçulmanos desde o século VIII. E os portugueses, naquele processo deles de fazerem expansão marítima, eles já tinham se alojado nessa região costeira. E o que eles estavam fazendo então? Eles estavam tentando expandir. E o Dom Sebastião, ele vem para cá para matar esses muçulmanos. E ele vem pessoalmente para fazer isso.
Na hora que ele entra na África e começa a detonar geral, tá bom? Matar mesmo, ele começa a fazer várias campanhas militares. E ele vai empolgando, vai matando muçulmano e acha essa coisa melhor do mundo. E o que que acontece com o Dom Sebastião? Em 1578, no meio de uma campanha dessas na África, Dom Sebastião simplesmente some. Gente, é óbvio que a gente sabe que ele morreu aí, né, no meio do caminho. Só que o exército português não sabia se ele tinha morrido de verdade. Vou contar para vocês uma fofoca, que a gente não sabe se aconteceu ou não. Dizem que o Dom Sebastião sumiu, e aí o exército português, né, cristão, começa a tomar muita porrada, muita porrada. Em uma bela noite, né, quase ao amanhecer, aparece uma figura brilhante no meio do acampamento militar português, carregando aquelas coisas tipo de porta-bandeira, com uma cruz de Cristo nessa bandeira, que ninguém mais, ninguém menos era do que o próprio Dom Sebastião, que tinha encontrado a entrada para o paraíso terrestre. Sabe o Jardim do Éden? Os portugueses achavam que o Jardim do Éden existia mesmo, e que o Dom Sebastião teria chegado até lá, batido papo com Deus, por exemplo, saído de lá, e aí ele estava todo brilhando, todo santo, etc e tal, e conduzido as tropas portuguesas para a guerra. E aí, finalmente, as tropas portuguesas voltaram a ganhar a luta contra os muçulmanos na África. E aí, e por que o professor está contando isso tudo? Porque é legal? Não. É porque até hoje, em Portugal, tem uma galera esperando a volta do Dom Sebastião. Porque depois dessa grande batalha que ele faz, cheio de luz e efeitos pirotécnicos, ele some de novo e nunca mais voltou. E essa galera que até hoje, e eu estou falando 2021, espera a volta do Dom Sebastião, são chamados de sebastianistas, tá bom? Isso é uma boa questão para colocar. É tipo assim, grupos de pessoas que estão cometendo vacilo na vida. Aí pode colocar umas opções lá. Uma delas pode ser os sebastianistas. E aí, pessoal? Ah, o cara despertou um poder no meio da batalha, então. Oh, Chamou Jesus. Então, Gui, Chamou Deus é mais ali, ou menos sei lá. Jesus. Eu usaria meio que ele era meio o Goku Super Saiyajin, sabe? Na minha cabeça é só isso, assim. É ele andando cheio de luz em volta dele, lutando e matando o muçulmano. Seria tipo como se ele fosse um grande santo abençoado que só luta por Portugal, etc e tal. Enfim. Ou deve ter acontecido alguma coisa tão vergonhosa que os caras precisam mentir a esse ponto para disfarçar. Gui, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que você tem um ponto aí. Você tem um ponto muito, sabe, se assim, o cara deve ter tropeçado, caído, quebrado o pescoço. E aí ninguém teve coragem de falar para a mãe dele. Pois é. Mas enfim, deve ter sido alguma coisa assim. No final das contas, é que o Dom Sebastião morre. E aí o trono de Portugal fica vazio. Tá bom? O trono de Portugal fica vazio. E no que o trono de Portugal fica vazio, abre uma crise. Ele não tinha filhos, né? Ele não tinha esposa. Ele só queria saber de matar muçulmano. E aí, pessoal, o tio-avô dele, ouve bem o que eu tô falando. Eu não tô falando tipo do avô, tô falando do tio-avô dele, que era um padre da igreja, chamado Dom Henrique, fala assim, então eu vou assumir. O cara governa por 2 anos e morre. Beleza? É óbvio, era o tio-avô. Então, em 1580, de novo, Portugal tá sem rei. Porque o cara já era tio-avô. E ainda mais era padre da igreja, não ia rolar. E o que que rola, galera? O que que rola? Naquele momento em que Portugal está sem rei, a galera descobriu uma parada muito delicada. Que o rei da Espanha, ouçam bem, o rei da Espanha era parente do tio-avô do Dom Sebastião. E em nome disso, o rei da Espanha assumiu o trono de Portugal. Então, Portugal virou um pedaço da Espanha. Pegar isso aqui? Ele uniu os 2 países num só. Por quê? Porque ele é rei da Espanha e agora também rei de Portugal. Esse movimento, pessoal, ele é chamado na história como
União Ibérica. O que é a União Ibérica? São os dois países da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, juntos numa coroa só, que é a coroa espanhola. Só que, pessoal, o que vai rolar? Tudo que é de Portugal vira da Espanha. Até aí tá tudo bem. Então, o Brasil, ele foi domínio espanhol durante alguns 60 anos aí. Tá bom? Porque a União Ibérica, ela vai começar em 1580 e ela dura até 1640, quando ela finalmente acaba. Então, durante um bom tempo aí, vamos colocar de azulzinho para ficar bonitinho, houve a União Ibérica. Até aí, teve algum problema? Não, né? Tranquilo? Esse aí é fácil de pegar. A gente vai ver agora como que isso afeta o Brasil. E aí agora a coisa vai ficar tensa. Olha o que acontece, pessoal. Deixa eu fazer com um quadradinho que eu tenho mais habilidade. Essa daqui é a América. Tá bom? A América, a gente tem aqui a parte de Portugal, que eu vou fazer de verdinho aqui, vou até deixar coloridinho. E a gente tinha de vermelho a parte que era da Espanha. Tudo bem? Agora é tudo da Espanha. Até aí tá tudo bem, não tá? Tem problemas? Nenhum. América é da Espanha, o litoral africano é da Espanha. A Espanha vira, tipo assim, dona do mundo quase que todo. O negócio fica muito louco. Só que os problemas vão se avolumar quando a gente olhar para a Europa. Olha aqui. Isso daqui é a Europa. No mais caso específico, é o Reino da Espanha. Tá bom? A Espanha está lá dominando. Só que a Espanha, ela estava brigando com alguém que eu falei rapidamente com vocês, mas eu não aprofundei. Que era com a Holanda. Deixa eu colocar os nomes, porque senão vai virar um nomes aqui, né? Então, a Espanha estava brigando com quem? Com a Holanda. Por que a Espanha estava brigando com a Holanda, pessoal? A Holanda era um pedaço da Espanha e agora a Holanda quer ficar independente. Ela quer sair de casa. Ela quer ser ela. Tá bom? Então a Holanda estava brigando com a Espanha. Então a Espanha ficou o quê? Oi. Ficou. Oi, Amandinho. A Espanha foi lá e ficou com raivinha da Holanda. Elas brigaram. Belém, Belém, nunca mais eu tô de bem. Isso é um grande problema? Não era. Só que onde que mora o perigo da nossa explicação? Tá vendo a nossa amiga Holanda? A nossa amiga Holanda, ela tinha emprestado dinheiro para o pessoal do Brasil. Ela tinha investido o dinheiro dela aqui. E aí eu até falei para vocês, galera, e aí Portugal, então, comprava o açúcar do brasileiro e vendia primeiro. E vendia primeiro para os holandeses. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Então, saía açúcar daqui, passava para Portugal e ia para a Holanda. Só que quando a Espanha domina tudo, inclusive Portugal, inclusive o Brasil, a Espanha proíbe a Holanda de comprar o açúcar do Brasil. Tudo bem? E aí a Holanda vai ficar como nisso? Furiosa. Porque ela vai perder todo o dinheiro que ela investiu no Brasil. E aí a Holanda se pergunta, como que eu posso fazer para recuperar o meu dinheiro que eu investi aqui no Brasil? E aí a Holanda tem uma brilhante ideia. O que ela faz? Invade o Brasil. Pegaram todas as ideias, pessoal? Tô entendendo aqui. Tá entendendo, Guilherme? Nossa, uma novela isso aí. Ô, Como é que prof, só... A Espanha só precisou de alguém no nome deles para fazer isso tudo. É, mais ou menos isso. Vai ter um Guilherme daqui a pouco. Nossa. Professor, dizem que Pois. tem essa parte onde foi invadida, tem gente lá que até hoje defende a questão dos holandeses, é verdade isso?
Tem, assim. Os Eles holandeses acham que eles fizeram uma série de reformas dentro do Brasil, tá, Suzana? Assim, eles vêm reformas bem bonitas, assim. E aí tem uma galera que acha que se a gente fosse colonizado pelos holandeses, a vida ia ser melhor. Então, uns vacilões aí. Eu vou explicar que não. Eu vou explicar para vocês na próxima aula que eu vou concluir isso para começar a escravização. Mas, assim, a cidade ficou mais bonitinha com a presença dos holandeses. Mas eles exploravam a gente melhor. Ou seja, a gente era mais pobre na mão deles. Só que era mais bonitinho. Mas como explorava melhor, assim, tipo, Eles escravos, não chicoteavam, assim. Na Como verdade, explorava? assim, eles cobravam juros mais altos. Só que parecia, Suzana, é igual quando a gente faz cartão de crédito. Sabe quando você fala assim, gente, é uma ideia muito boa? E aí, você começa a ver, tipo assim, ó, se você não pagar o valor integral, de repente vira uma multa quilométrica. Se você atrasar um dia, a coisa vai evoluindo. Era assim. Então, assim, os holandeses, eles fizeram uma série de reformas na cidade. Só que, em troca disso, eles exigiam uma produção maior. Uhum. Por quem nós deveríamos ser colonizados? Talvez por ninguém, né, Amanda? Você tem um ponto aí. Eu vacilei. Mas a gente foi colonizado por Portugal e isso tem os seus lados positivos, porque os portugueses vacilaram bastante. E aí a gente conseguiu sobreviver, apesar de tudo. A gente devia ter sido colonizado por ninguém. Se a gente fosse Porque eu indígena... acho que aqui já tinha dono, assim, eu penso nesse sentido. Que... Não, eu também penso, mas eu penso num contexto entre ser colonizado e qual seria a melhor opção de colonização. Ah, Os seria dos russos, talvez, portugueses, que porque eles eles eram bebem ruins de bastante. colonizar, viu? Eles eram bem ruins de colonizar. Porque, assim, Amandinha, aqui no Brasil, não é que a gente inventou o jeitinho brasileiro. É que a galera meio que sabia que não ia parar a gente. Entendeu? Então, eu tenho muitas críticas ao jeitinho brasileiro. Mas o jeitinho brasileiro é uma maneira de sobreviver. E, assim, a Inglaterra nunca deixaria de existir um jeitinho brasileiro. Ia matar geral. A Espanha, ela também matou muito, cortou muito genocídio da população indígena e tal. Não que os portugueses tenham sido mais bonzinhos, mas eles eram mais bobos para fiscalizar, entendeu? Eles gostavam de uma corrupção. E isso permitiu com que algumas riquezas ainda existissem no Brasil. Ou que a gente minimamente sobrevivesse. Eu sei que é péssimo. É tipo assim, Suzana, ou Amandinha, o menos pior, entendeu? Mas, enfim, os holandeses deixaram a cidade muito bonitinha. E isso atrai muitas vistas, assim, né? Eles começaram a falar que o Brasil era um lugar do futuro, que a gente ia produzir muito, etc e tal. Só que eles sabiam explorar e eles não aceitavam essas coisas do jeitinho. Então, talvez nós estaríamos muito mais próximos do Haiti do que do Brasil de hoje, entendeu? Em termos de pobreza e de exploração. Olha aí para você ver. O Suriname foi colonização holandesa. O Suriname? É o Suriname. E a gente nem sabe o que tem no Suriname. Eu tenho medo disso. Vocês sabem o que tem no Suriname? Eu sei que tem um tráfico de mulheres terrível lá, assim, à vista de olho de todo mundo. Aqui no Brasil também, né? Ele passa pelo Brasil. Sim. Então, pessoal, eu vou concluir esse pensamento explicando como que os holandeses fizeram aqui no Brasil na próxima aula, tá bom? Porque senão eu não vou deixar vocês estarem. Eu sei que vocês devem estar cansados. E aí depois eu faço uma lista com os exercícios para mandar lá, tá bom? Para quem não fez e quiser fazer, ou quem quiser terminar. Mais alguma dúvida, meus queridos e queridas do meu coração? Não? Então, bora sextar, galera. Vamos lá? Beijo para vocês. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, Rafa. Boa noite. Pessoal, Saudade boa de noite. você, viu, Simoninha? Oi? Saudade de você, viu? Você está conversando muito pouco comigo. Ah, é porque eu tô andando muito cansada, trabalhando demais. Aí só tô aqui prestando atenção na aula. Mas está tudo bem com você? Tá tudo bem, sim. Não é mesmo? Você ainda está trabalhando aonde? Eu trabalho no Santo Antônio, eu cuido de 2 meninos. Você falou. Era um só, não era não? Brotou mais um? Não, sempre foi 2. Eu acho que era um, né? Não, Simone. Eu acho que eles estão te enganando. Eles esconderam o menino aí, apareceram com ele outro dia e falaram, sempre teve aqui. Não. Então tá bom.
Um beijo, pessoal. Muito obrigado, viu? Então tá, Rafa, boa noite. Bom Boa final noite. de Vocês não têm monitoria hoje, não tem? Não. Não, né? Não. Tá bom. Eu tô assim, eu falo para todo mundo ir embora e de repente chega o monitor aqui. Então tá, gente. Muito obrigado. Um beijo, um queijo. Cheiro. Fiquem bem, viu? Fala, professor. Tchau, Gui. Obrigado. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Bom fim de Obrigado, semana. Fernanda. Para você também, bom descanso. Obrigado, pessoal. Boa noite.